Quem é ou quem foi o Judas da sua vida? Até Deus se decepcionou com a sua lavoura, porque ele esperava uvas boas, mas veio a produzir uvas bravas. E eu sei muito bem o que é se decepcionar, esperar uma coisa de uma pessoa e ela se tornar em outra. Me conte uma coisa, quem é o Judas da sua vida? Deus plantou a sua lavoura, limpou-a das pedras, cercou-a, construiu uma torre e um lagar no meio dela, já contando com a colheita, mas não deu uvas boas, mas veio a produzir uvas bravas. A decepção de Deus foi tão grande que ele derrubou a cerca, destruiu a torre e o lagar que ele havia construído. Não permitiu mais as chuvas do céu e deixou-a ser pastada pelas bestas feras do campo. O tempo passou, mas hoje nós vemos como está a lavoura de Deus. Estes líderes religiosos pastando na lavoura de Deus, comendo o povo como se comessem pão. Eles pregam justamente o contrário da lei racional, que ao invés da criação fazer a vontade do Criador, eles dizem que é o Criador que deve vir fazer as vontades da criação. A lei de Deus diz que as consciências devem andar pelo Espírito e não pela carne, mas eles pregam prosperidade carnal e ainda dizem que Deus vai ressuscitá-los na carne. O propósito de Deus é realizado individualmente e é interno dentro de cada consciência. Mas os religiosos dizem que Jesus já fez tudo o que eles deveriam fazer e que não precisamos fazer nada. Dentro do propósito de Deus não existe o perdão, nem intercessão, e muito menos alguém pode realizá-lo por nós. E os religiosos pregam tudo o contrário para tirar dinheiro dos irracionais. Jesus não ressuscitou na carne, mas sim no espírito. Ele mesmo disse que a carne não se aproveita para nada. E Paulo disse que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Muitas histórias do Novo Testamento foram inventadas pelos católicos romanos, que eram pagãos e acreditavam em outros deuses. E eles mesclaram as suas histórias com a história de Jesus para agradarem os judeus que moravam em Roma. E até hoje os religiosos engolem estes absurdos. Trocaram o dia do Senhor pelo dia do Deus Sol. Trocaram os sacerdotes levitas pelos padres romanos. Trocaram o madeiro que condenou Jesus pela cruz. Dividiram Deus em três, a tal Santíssima Trindade, e fizeram imagens de todo tipo para adorá-las. Se as consciências fizeram isto com Deus, o que elas não são capazes de fazer com nós humanos? Não se sabe o que se passa dentro de uma consciência. De uma coisa eu sei: enquanto você estiver servindo, ela te trata com todo carinho, mas quando ela não precisa mais de você, nem sabe mais que você existe. As consciências são totalmente hipócritas, nenhuma mostra ser o que é de verdade, mas todas agem por conveniência. Por isso Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, pois nenhum ser humano é digno de confiança, mas todos têm o Judas dentro de si, só esperando a hora certa para dar o bote.